Uma matéria sobre um senhor chamado José Genuíno. Conhecem? Vamos ver o que ele andou aprontando, Gadelha. Vamos lá, aperta o play. Interessante, Fernando e Viário, essa ideia da rejeição, essa ideia do boicote por motivos políticos que ferem interesse econômico é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. É isso aí. Obrigadão, Genuíno. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Vamos lá. Do que se trata, para quem não acompanhou esse episódio? José Genuíno, ex-presidente do PT, uma liderança importante do PT até hoje, uma liderança de esquerda, um ex-guerrilheiro, participou da guerrilha do Araguaia em 1972, um grupo que resolveu se embrenhar na mata com uma ideia maoísta de lançar focos revolucionários, comunistas, e é claro que isso não terminou bem. Ele era do Partido Comunista Brasileiro na época. José Genuíno foi o presidente do PT na época do Mensalão. Foi condenado na ação penal 470 por crime de corrupção. Mas saiu rápido da cadeia porque alegou que tinha problemas cardíacos, beneficiado por um indulto natalino da senhora Dilma Rousseff. José Genuíno resolveu sair das sombras. Para quê? Para praticar antissemitismo. É disso que se trata. Isso é crime no Brasil. É crime de preconceito, racismo contra procedência, contra raça, contra cor. É crime. José Genuíno é um caso de polícia mais uma vez. E chegou a hora do Brasil tratar as coisas com o seu devido, com a sua devida caneta. Isso é um caso de polícia. Artigo 20 da Lei 7.716, que trata sobre isso, de 1989, governo José Sarney. Pena reclusão de 1 a 3 anos porque a nossa legislação penal é frouxa. Mas José Genuíno cometeu ato antissemita. Aliás, o nazismo teve início assim na Alemanha de Hitler, com pregação de boicote a lojas, ao comércio, a empresas de judeus. O resultado foi a Noite dos Cristais e depois o Holocausto. Pois bem, isso é o que está acontecendo no Brasil. A esquerda não tem mais nenhum pudor em praticar antissemitismo. Isso não é antisionismo, que é o que eles tentam dizer, ou seja, ser contra o Estado de Israel. A frase de José Genuíno, checkmate, é muito clara. Empresas de judeus. Portanto, ele precisa responder à polícia de uma vez por todas. É claro, cortinas de fumaça surgem no Brasil o tempo inteiro. Então hoje, ao contrário, sempre as meninas começam comentando aqui o tema, eu vou passar para o Flávio, porque é uma praia que ele entende muito bem. Senhor Flávio. Pois é, né, senhor Silvio? O que acontece? Os judeus, eles são, a gente já explicou isso aqui, já tivemos o Spetz explicando isso aqui muito bem, eles são um povo sem um país, tá? Sendo um povo sem um país, eles sempre sofreram na Europa todo quanto é tipo de perseguição por eles não estarem fazendo parte das leis civis, geralmente é daqueles estados que estavam crescendo e que acabaram se tornando os estados nacionais. Por conta disso, eles se acostumaram a viver em guetos e se acostumaram também a viver sem a lei do país, ou seja, a lei protege algumas pessoas, protege uma população e não protege uma outra parte. Por exemplo, você sabe um país chamado Brasil, você sabe que ele tem uma lei se você concorda com o governo. Se você não concorda, você não está protegido, você não tem direito à privacidade, pode ser que o governo vai lá, resolva invadir. Os judeus sofreram mais do que isso, porque eles sofreram perseguições físicas, inclusive. Eles sofreram perseguições na Rússia, sofreram perseguições na Espanha, sofreram perseguições para tudo quanto é lado. O que acontece? Lá na Alemanha, em 1933, subiu um certo partido ao governo que tinha uma propaganda de falar: precisamos boicotar os judeus. E por que precisamos boicotar os judeus? Ora, porque os judeus, a existência deles como pessoa invalida a nossa cultura.
invalida o nosso ser. E essa forma de entendimento deles era de que, ora, existe uma cultura alemã que precisa ter uma certa pureza aqui, e a existência racial, isso foi uma coisa que nunca tinha acontecido na Europa antes, tá? Nunca tinha acontecido em lugar nenhum. Você teve problemas com os judeus, mas você não teve problemas com a raça. Você não teve problemas em falar assim, você é um judeu, então você tem características físicas que são ruins. Então criou-se uma coisa chamada Judenboycott, né? Ou seja, o boicote aos judeus. Exatamente isso, sabe? Fala assim, olha, não podemos negociar com empresas de judeus. Não comprem nessa loja. Essas imagens aí que a gente passou, são imagens históricas que eu encontrei. Algumas um pouquinho antes da Kristallnacht, tá? E algumas que foram desse Judenboycott. Ou seja, não compre judeu. Vai lá, marca lá, ó, judeu. Juden. Tá? E aí, o que o Genuíno faz? Ele diz a mesma coisa que os nazistas disseram. Então assim, quem pregou boicote a judeus no Brasil e no mundo? Nazistas e José Genuíno, tá? Neonazis e José Genuíno. O PT fez toda a sua história dizendo que ele lutava contra uma ditadura. A gente sabe que isso não é verdade. Hoje em dia, você pode reparar como foi a eleição de 2022, ele não fez uma eleição falando, ora, eu sou um partido que tenho algo a oferecer melhor do que outro partido. Ele falou assim, não, eu sou a democracia. E as pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal, a maior parte indicadas por mim, ou então pelo vice que estava lá comigo, eles são a democracia. Então discordar de mim é discordar da democracia. Sempre esse papinho, ou seja, eles não percebem que eles estão confundindo a pessoa deles com a própria instituição estatal. Isso foi exatamente o que o nazismo fez. Inclusive, para quem não sabe, isso aqui eu quero esfregar na cara de historiador de grande mídia, os nazistas começaram com um discurso pró-democracia, suas antas, tá? Vocês não sabem nada, vocês nunca pegaram um livro que não está escrito em português para ler. Vocês nunca pegaram um livro em alemão para ver como é que foi a ascensão de Hitler ao poder, que ele se chamava de democrata, tá? E aí o que o Genuíno tá fazendo? Ora, tem problemas, por exemplo, o Brasil vai lá, tem um problema, vamos supor, com os Estados Unidos. Você já viu ele falando assim, vamos boicotar todas as empresas americanas? O Brasil tem um problema com, sei lá, vamos supor, o Liechtenstein. Vamos boicotar todas as empresas que vêm de lá. Nunca se viu. Mas quando é com judeu, aí você vê, precisamos boicotar as empresas de certos judeus. Peraí, todos os judeus brasileiros, eles concordam, por exemplo, com as ações do Netanyahu? Eles concordam com exatamente o que foi feito ali em relação ao Hamas? E lembrando, ele está fazendo isso para defender um grupo terrorista que mata crianças, que sequestra idosos, tá? Toda a retórica do PT fala assim, se você discorda de mim, você é um fascista. Você é um nazista, inclusive, né? Lembra lá, imagenzinha do Bolsonaro com suástica, fingiram até, teve suástica falsa, aquela papagaiada toda, ridícula, estúpida. Aí agora, quem é que você vai falar assim, olha, tem alguém aqui na direita, no bolsonarismo, pregando boicote a judeus? Não, eu sei quem tem. Tem um certo José Genuíno com o mesmo discurso da Kristallnacht.